Após 5 anos lutando contra um câncer terminal, a última chama da vida de Hirako se extinguiu e sua alma entrou no reino celestial. Tendo vivido 39 anos cheios de traições e sofrimento, o deus do mundo pediu desculpas por ter lhe dado acidentalmente uma vida tão horrível. Para compensar seu erro, o deus lhe dará uma segunda vida com um corpo saudável. A única coisa que Hirako sempre desejou foi renascer como fazendeiro em uma área isolada. Querendo ajudá-lo em sua jornada, Deus lhe deu a ferramenta mais poderosa deste universo, a ferramenta agrícola todo-poderosa. Com um único toque, sua chama brilha intensamente mais uma vez, e Hirako acorda no meio de uma floresta. Ao mover seu corpo pela primeira vez em anos, ele percebe que isso é tudo o que sempre desejou. E com a poderosa ferramenta de cultivo aparecendo em sua mão, ele começa a usar seu novo corpo para preparar o solo. Enquanto cultiva o campo, ele percebe que nunca se cansa usando a ferramenta. Ainda assim, ele precisava encontrar uma boa área para sua fazenda, então procurou por toda a floresta até encontrar uma árvore gigante para chamar de lar. Não havia rios ou lagos em lugar nenhum na floresta, então, para saciar sua sede, Hirako decidiu cavar um poço para obter um pouco de água. Sua ferramenta agrícola todo-poderosa se transformou em uma pá e permitiu que ele cavasse fundo na terra até que uma poça de água começasse a se formar. Com uma fonte de água garantida, ele começou a limpar o terreno até encontrar uma árvore que o impedia de cultivar. Com o conhecimento de sua vida anterior, ele tentou cortá-la estrategicamente, mas com um único golpe de seu poderoso machado, a árvore caiu instantaneamente e ele correu antes que o esmagasse. Agora que conseguiu seu primeiro tronco de carvalho, ele o transformou em 4 tábuas de carvalho usando seu malho. Depois de converter todos os troncos em tábuas com sua mesa de artesanato, o sol começou a se pôr e ele entrou em pânico para tentar conseguir fogo, mas sem lenha ou algo assim. A princípio, ele pensou que poderia ter construído apenas uma cabana de terra, mas lembrou-se que Newton inventou a gravidade neste mundo, então não queria enterrar-se vivo. Na manhã seguinte, ele juntou lenha e acendeu seu primeiro fogo para evitar o mesmo erro. Já faz mais de um dia que ele está limpando todas as árvores à distância, mas Hirako não ficou cansado ou com fome uma única vez. Este era o poder de sua ferramenta todo-poderosa, e assim que ele estava prestes a continuar limpando a floresta, um coelho monstro correu em sua direção. Mas com seu poderoso bastão, ele acabou com isso instantaneamente. Enquanto comia os espetinhos, ele se sentia culpado por ter matado o coelho, mas desejava ter uma enxada para comer a comida. Desculpe, quero dizer que ele desejava ter uma enxada para fazer comida. Depois de comer, de alguma forma tinha que sair, então Hirako criou um banheiro inovador junto com um abrigo para privacidade. Com tudo finalmente resolvido, ele começou a cultivar a terra e passou o resto do dia pensando quais vegetais deveria plantar primeiro. Quando ele terminou, já era tarde, então ele decidiu procurar sementes no dia seguinte. Mas pela manhã, o terreno já tinha plantas brotando. Não fazia sentido como as plantas podiam crescer do nada, e Hirako pensou que isso era um efeito colateral de sua ferramenta de agricultura. Independentemente de como elas apareceram, ele começou a criar uma cerca para protegê-las dos zumbis em O processo levou alguns dias, mas após finalmente terminar o perímetro, Hirako percebeu que as plantas estavam crescendo a uma velocidade incrível. Com toda a madeira sobrando, ele decidiu criar uma pequena casa de troncos e usou suas habilidades de carpintaria para criar um belo telhado, aumentando seu nível de civilização. Após mais alguns dias expandindo sua fazenda, Hirako viu 2 lobos que estavam muito feridos, então tentou levá-los para dentro. Com a carne restante do javali gigante que derrotou, Hirako os alimentou, mas percebeu que um deles estava grávida. Quando criança, seu único desejo era ter um cachorro, então ele desejou que eles lhe fizessem companhia. Mas a fêmea começou a entrar em trabalho de parto. Tentando protegê-los, ele os levou para a cabana de madeira e fez uma fogueira para mantê-los aquecidos quando o sol se pôs. Depois de uma longa noite sem dormir, Hirako viu 4 filhotinhos se alimentando. Para comemorar o nascimento saudável, ele deu a eles a carne mais saborosa que havia juntado. Passou um tempo, e os cães ficaram dentro de sua cabana. Então Hirako decidiu construir uma nova casa bem ao lado deles. Quando os filhotes começaram a correr, suas plantas estavam prontas para a colheita, e ele percebeu que os tomates foram os primeiros a finalmente produzir frutos. Ele ofereceu alguns deles aos seus cães e chamou o macho de Kuro e a fêmea de Yuki. Após algumas semanas, Hirako aprendeu todos os segredos por trás de sua poderosa ferramenta de cultivo. Enquanto pensava em batatas, a poderosa ferramenta plantou sementes de batata através de magia, então ele usou esse truque para criar todos os alimentos que sempre quis. E além disso, qualquer coisa que ele cultivasse com sua poderosa ferramenta cresceria muito mais rápido do que normalmente cresceria. Grato pelo fato de que os deuses lhe deram um item tão poderoso, Hirako criou 2 estátuas para homenageá-los. Naquela tarde, ele percebeu que sua dieta estava ficando muito repetitiva, então decidiu começar a plantar algumas árvores. Pode levar anos para começarem a produzir frutos, mas a espera valerá a pena.
chifres e eles encontraram uma cachoeira a 30 minutos de distância. Embora criar um canal tornasse a obtenção de água fresca muito mais fácil, a distância que ele teria que cavar era muito longa, então ele decidiu se concentrar em sua base por enquanto. A fazenda estava crescendo constantemente e ele havia começado a adicionar uma variedade de plantas como trigo e cana-de-açúcar para se sustentar. Mas enquanto meses de progresso passavam, Hiraku começou a perder a noção dos dias e o inverno estava se aproximando rapidamente. Não havia chance de ele continuar a agricultura nesse estado e a pele dos coelhos gigantes cheirava terrivelmente enquanto começava a apodrecer. Para se preparar para o inverno, ele começou a juntar comida e lenha. Mas um dia, Kuro o levou para encontrar uma aranha gigante. Com a seda de sua cauda, ela conseguiu produzir um lenço com bordados detalhados. Ele se tornou um novo cidadão em sua pequena fazenda e produziu todos os tecidos em troca de algumas batatas. Quer ele precisasse de um casaco para o inverno, uma cama recheada com folhas ou cortinas para bloquear o vento frio, a aranha Zabuton produzia tudo o que ele sempre precisou. Sua pequena cabana estava lentamente começando a se civilizar, e então o inverno finalmente chegou. Com a lareira que ele havia construído, ele conseguiu sobreviver às noites frias e rigorosas. Ainda assim, independentemente de ele estar sobrevivendo, ele estava começando a se sentir terrivelmente solitário, preocupado que ele poderia esquecer como conversar com... Quando o longo inverno passou e finalmente chegou a primavera, os filhotes de lobo cresceram e decidiram deixar o ninho. Mas alguns dias depois, eles voltaram com parceiros. Um deles até bateu em um lobo capanga e conquistou a garota como um verdadeiro alfa. Mas eles não foram os únicos com surpresas, porque a aranha voltou com seus próprios filhos. Todas as suas famílias estavam crescendo, então Haraku começou a plantar para poder alimentá-los. Mas enquanto ele plantava, a aranha começou a soar o alarme. Kuro correu em direção à fonte junto com Haraku, e no meio da floresta, eles encontraram uma garota de cabelos prateados chorando. Todos os animais estavam apreensivos, e ela tentou pedir ajuda a ele, então Haraku se aproximou dela. Mas quando ele tentou cobri-la, ele caiu na armadilha dela, e a garota pulou em sua direção para morder seu pescoço, se transformando em uma vampira cheia de trama. Os lobos a atacaram imediatamente e começaram a destruí-la, fazendo-a voltar à sua forma infantil. Ele se perguntou se ela era sua inimiga, mas a garota disse que a razão pela qual precisava sugar seu sangue era para recuperar sua energia antes de definhar. Sentindo-se mal por causa de como seus cães a haviam espancado, ele ofereceu uma mordida em seu pescoço, e ela começou a sugar. Desculpe, eu quis dizer que ela começou a sugar seu sangue. Ela se transformou de volta em uma versão maior de si mesma, mas Haraku lembrava-se dela sendo mais alta e tendo mais enredo. Então ele disse para ela se apressar e sugar mais de seu sangue para que ele pudesse ver seu grande enredo novamente. Depois de sugar todo o seu fluido corporal, Haraku mostrou a fazenda para ela. Era a primeira vez que ela via aquelas frutas anormais e quando deu uma mordida nelas, achou que eram deliciosas. Ele ficou feliz que alguém estava gostando de sua comida, porque pela primeira vez ele encontrou uma pessoa com quem podia passar um tempo agradável nessa solidão. De volta à sua casa, ele percebe que hoje foi cheio de surpresas e se pergunta se algo assim aconteceria novamente. O nome dela era Lulu-Lucy, e ela perguntou se podia visitá-lo no futuro, mas ele tinha um pedido diferente e perguntou se ela ficaria com ele para sempre. Ele não quer que seja apenas uma aventura de uma noite, porque o toque dela era diferente, e Lu pensa que ele está tentando pedir que ela se case com ele. Ele não quer deixar essa chance escapar e não se importa se ela é uma vampira. Ele não sabe por quantos anos mais pode aguentar ficar sozinho. Ela diz a ele que é tudo tão repentino porque não estava esperando uma proposta de casamento. Mas Haraku percebe que ela entendeu mal o que ele realmente quis dizer. Depois de entender que ele estava realmente propondo, ele decidiu insistir, implorando que ela se casasse com ele. Lu sorri para ele, dizendo que quer ficar com ele para sempre. Ele a leva para a cama para mais uma aventura de uma noite. No dia seguinte, ele usou o cabo longo da enxada para cultivar as crianças com sua nova enxada. Eles se sentam um ao lado do outro e olham para as árvores que crescem, mas a aranha começa a soar o alarme novamente. Haraku corre e se pergunta por que está sentindo déjà vu. Ele liberta a menina anjo e pensa que esta história está prestes a ficar muito interessante com todos os plot twists. Lu tenta escapar, mas a menina anjo finalmente a encontrou e está pronta para levá-la embora. Então os cães a atacam. What do you mean by that? Ela está surpresa que Lu esteve escondida dentro da floresta e está com raiva por ter atingido o clímax depois que os cães a devoraram. Lu também está com raiva por ter atingido o clímax quando os cães a devoraram. E Haraku se pergunta por que se machucar levaria elas a atingirem o clímax. A garota anjo se pergunta quem é esse homem, e Lu, corando, o apresenta como seu marido, enquanto seu rosto fica mais vermelho do que um tomate. Giant Plot Cannon se apresenta como tia, e ela veio procurar Lu porque há uma recompensa por sua cabeça. Ela estava constantemente pesquisando diferentes fórmulas e continuava explodindo o reino sempre que algo não saía como queria. Lu revela que este foi o motivo de ela estar no meio da floresta naquele dia, então ela se inclinou sobre a mesa e perguntou à tia se gostaria de começar a viver ali. Ela promete mostrar todas as plantações, como a berinjela do Haraku ao lado de seus pêssegos redondos. Out of pocket for that shit.
way out of pocket. Lu continua a mostrar a fazenda para ela, e Haraku tenta ensiná-la a cortar repolho. Depois de cortá-lo, ele o preparou como uma refeição e polvilhou um pouco de sal antes de entregá-lo a ela. Ela achou delicioso, e depois de um longo dia de trabalho na fazenda, eles se limparam usando suas habilidades mágicas. Dentro de sua casa, ela experimentou morangos pela primeira vez, e Lu disse que eles lhe mostrariam como fazer uma torta de creme de morango a seguir. Ela segurou seus braços, implorando para que ela morasse lá com eles, porque seu corpo não aguenta tudo sozinha. Este foi o começo de sua vida juntos. Tia acha que gostou da torta de creme de morango, então pede mais morangos a ele, mas Haraku acha que expandir ainda mais agora resultaria em estragado. Enquanto continuavam a caminhar, Haraku notou os novos filhotes de Kuro, e decidiu construir um estábulo para eles no campo aberto ao lado da fazenda. Depois que ele terminou, ele percebeu todos os filhos de Zabuton lançando sua seda para voar embora. Ao mesmo tempo, tia lhe disse que também iria partir por um tempo e começou a voar com suas asas. Alguns dias depois, tia voltou e trouxe ainda mais garotas para adicionar ao harém. Elas são elfas altas, porque têm terrenos enormes, e todas se apresentam. Eles também são todos parentes, então o incesto vai prevalecer nesta trama. Haraku se pergunta por que não há elfos homens, mas tia revela a triste realidade que eles tiveram que enfrentar. Durante a última Grande Guerra, toda a população masculina foi destruída, e eles têm vagado pela floresta desde então. O único desejo deles agora é repovoar e imploram a Haraku para ajudá-los. Com o aumento da população da aldeia, Haraku começou a construir uma casa para todos eles morarem juntos. Suas habilidades em construção e marcenaria permitiram que construíssem a casa em apenas 10 dias, e eles acharam que ficou muito mais bonita do que a cabana de barro de Haraku. No entanto, pelo menos, ele deseja que nesta casa espaçosa eles possam se sentir seguros e em paz. Conforme os dias passam, o líder dos elfos quer agradecer por deixá-los ficar aqui, minerando e forjando para ele. Então começam a construir uma fornalha na terra. Depois de processar o ferro, Haraku vê as panelas de metal que eles criaram e dizem a ele que podem fazer todo tipo de coisa depois de viverem na natureza por 200 anos. Ainda assim, a única coisa que desejam poder fazer é se estabelecer e... Haraku achou que seria melhor evitar o desenvolvimento do enredo com todos os elfos e permaneceu um típico protagonista de anime. Enquanto trabalhavam na fazenda, as garotas elfas notaram que ele tem um campo de trigo gigante, e uma delas perguntou se poderia fazer um pouco de pão, dizendo que tem o fermento mais raro das terras. Haraku ficou empolgado, então as garotas começaram a fazer pão e transformaram em palitos de pão para Haraku experimentar. Ao mesmo tempo, todas se perguntam se a plantação de Haraku é tão longa e saborosa assim. Agora que ele finalmente consegue fazer um pouco de pão, ele gostaria de expandir os campos de trigo, mas percebe que a expansão deles está começando a ficar fora de controle. Ele pergunta a Lu quem possui esta terra, e ela diz que embora ninguém a possua, provavelmente está sob o controle do Senhor dos Demônios. No entanto, como ele criou toda essa terra sem apoio, essa terra pertence ao Haraku. À noite, as garotas se reúnem e se perguntam como Haraku conseguiu domar os lobos infernais e a aranha demoníaca. Mesmo essas colheitas não deveriam ser capazes de crescer neste solo, e elas começam a se perguntar por que ele não tem conhecimento sobre o mundo delas. Ao mesmo tempo, Haraku percebe que não tem construído o canal há muito tempo, então decide que essa será a missão de amanhã. Pela manhã, Haraku vê Zabuton apontando para uma abelha rainha, e Haraku decide construir uma casa para abelhas, para que elas produzam mel para ele. Ele passa a tarde inteira preparando um reservatório. Eles começaram a produzir em massa o canal de concreto. As meninas elfas se inclinaram para garantir que todos estivessem no lugar correto. Enquanto elas se concentravam nas tarefas difíceis, Haraku preencheu todos os buracos com seu martelo firme. Por causa da sua eficiência, o canal foi terminado em um único dia, e o reservatório já estava cheio. Isso deve permitir que eles reguem as plantações com muito mais facilidade, mas Haraku notou que o reservatório também estava lhe fornecendo peixe sem fazer esforço. Ele pensou que, mesmo que os coelhos fossem perigosos nesta floresta, pelo menos os peixes eram tranquilos. Mas um peixe gigante quase o devorou naquele momento. As garotas o viram cozinhando o peixe, e sabendo que era da Floresta da Morte, perguntaram-se se era realmente seguro comer. Haraku terminou de prepará-lo e tentou dar-lhes um pouco, mas eles disseram que queriam um tipo diferente de jantar com carne. Haraku não fazia ideia de que tipo de carne estavam falando. Então ele começou a comer e achou deliciosa. As duas garotas experimentaram e acharam deliciosa, e o restante dos elfos queria um pouco da carne dele. Para satisfazer a todos, Haraku começou a capturar mais peixes e preservá-los com... Desejando diversificar sua dieta, Haraku tentou cultivar a terra enquanto pensava em arroz. E enquanto ele conseguiu crescer, a textura do arroz não estava boa. Como eles têm todo um sistema de irrigação construído, ele decidiu começar a construir um arrozal com os elfos. Depois de consertar o terreno por horas, Haraku liberou todas as comportas das meninas. Desculpe, quero dizer que ele liberou a comporta e pediu a ajuda das elfas.
Todas as meninas elfas começaram a ficar molhadas, e Lia não gostou do líquido pegajoso. Juntas, todas se inclinaram. Alguns dias depois, todas as plantas estavam prontas para a colheita, e Haraku as colocou para secar. Lia estava impressionada por ele saber tudo isso, mas Haraku estava grato por ter sempre assistido a um ídolo da agricultura antes de morrer de câncer. Assim que todas as plantas estavam secas, Haraku usou sua ferramenta agrícola para criar uma debulhadora e mostrou-lhes como colher o arroz. As garotas viram todo o trabalho que deu para preparar o arroz e perguntaram-se se ele finalmente tinha terminado, mas Haraku revelou que há mais um passo. Ele se preparou para cozinhar o arroz e pediu a Lu para usar sua magia para acender o fogo, então ela se preparou para liberar sua explosão máxima para queimar tudo em pedaços. Mas ele disse para ela se acalmar, desapontando-a. Com uma pequena chama, Haraku cozinhou o arroz até que estivesse finalmente pronto e transformou-o em bolinhos de arroz para as meninas experimentarem. Lu decidiu dar uma mordida. As meninas acharam nojento e se arrependeram de ter feito todo aquele trabalho esse tempo todo. Mas Haraku sabia que elas estavam mentindo quando todo o arroz acabou. Ele decidiu expandir a plantação de arroz e todas as meninas começaram a limpar depois que terminaram. Como diabos isso acontece? Haraku vê como todos podem se limpar com magia, e gostaria de ter um banho para se limpar. Como ele finalmente construiu um canal, decidiu construir um banho e mostrou às garotas seus planos de como iria projetar o encanamento. As garotas se perguntaram por que fariam tudo isso se podiam nadar no rio, mas Haraku as lembrou de que congelariam no inverno. Além disso, ele realmente queria um banho para a saúde e totalmente não para olhar para elas sem nenhuma proteção de trama. As meninas começaram a construir uma fornalha para aquecer a água e criaram a maior banheira possível. Tudo estava indo bem, mas Haraku se perguntava o que fariam com toda a água suja. Tia acha que os slimes podem cuidar de purificar a água, mas Haraku se perguntava se eles eram os monstros perigosos que destruíam aventureiros. Tia não faz ideia do que ele está falando, então ela voou e trouxe alguns slimes para ele. Ele colocou alguns deles na área de purificação de água e dentro do banheiro. Assim, o problema de águas residuais deles foi resolvido, então ele começou a pegar lenha para queimar. Mas um deles tinha cogumelos crescendo nele. Ele estava receoso com cogumelos esse tempo todo, pois podiam ser venenosos, mas todas as garotas achavam que era seguro e queriam comer todos eles. Então Haraku começou a preparar alguns troncos para o crescimento de cogumelos. Ao pôr do sol, Haraku finalmente terminou o banho e tentou explicá-lo para a pessoa, mas eles queriam ver uma experiência prática. Ele removeu sua proteção de enredo e começou a mostrar como se faz. Mas as garotas começaram a sentir um tipo diferente de líquido pingando. Então todas removeram sua proteção de enredo e decidiram se juntar a ele. Lu disse que está tudo bem para todos eles fazerem isso juntos, e Haraku sentiu o osso de sua espada ficar afiado e duro. Na manhã seguinte, Haraku viu todos os cogumelos comestíveis que cresceram, mas os cães trouxeram mais elfos. Claro, eram mulheres, mas quem está reclamando? Lia revela que eles moravam juntos e ele está feliz por tê-los todos com ele. Lia sugere que trabalhem na ampliação da casa dele para que todos possam ter mais espaço e os incentiva a começar. Haraku não sabia por que eles estavam tão otimistas. Que desperdício total. Kyrus notou que o harém do seu mestre estava se expandindo e nos conta sua história. Antes de ter um mestre, ele nunca tinha um nome pelo qual era chamado. Desde que nasceu, ele vagava sozinho e nunca perdeu uma luta contra outro macho. Seu único desejo era continuar vivendo livremente. Mas quando ele conheceu aquela fêmea, ela o destruiu. Após sua derrota completa, eles começaram a viajar juntos, mas a barriga dela começou a crescer um dia. Ele queria fazer de tudo para continuar protegendo-a, mas a paz não duraria, e um urso gigante estava prestes a aniquilá-los. No entanto, depois de terem ficado gravemente feridos, o urso se afastou. Ainda assim, eles não podiam mais caçar por comida, e acidentalmente chegaram ao lugar mais perigoso da floresta, o centro dela. Eles viram um humano andando por aí sem se preocupar com nada, mas Kuro notou a ferramenta em sua mão e sentiu o poder ilimitado vindo dela. Eles já tinham feito as pazes com o fato de suas vidas estarem no fim, mas ele começou a cuidar deles. E Kuro percebeu que a comida era feita de um javali do portão, impressionando-o por ele ter conseguido derrotar um monstro tão forte. Depois que seus filhos nasceram, eles decidiram que Haraku se tornaria seu mestre e aproveitaram toda a comida que ele preparou para eles. Logo, seus filhos cresceram e formaram uma grande família, e perceberam como o harém de Haraku também estava crescendo. Mas ele ainda tinha uma única preocupação. O mestre deles não descobriu que eles são os lendários lobos infernais. Mas Kuro acha que está tudo bem assim mesmo. Ele está grato por sua vida tê-lo levado a uma vida tão boa com ele. Depois de algumas semanas, a nova casa grande foi concluída, e Haraku se lembrou de todo o trabalho de escavação e corte de madeira que foi necessário para preparar esta casa. Embora soubesse que seria grande, nunca imaginou como seria bonita por dentro. Eles lhe mostraram o belo quarto que criaram para ele, e em frente ao seu quarto principal ficava a grande sala de jantar. No fundo estava a cozinha, e nas laterais havia ainda mais fogões para grandes refeições. Finalmente o porão era grande o suficiente para armazenar muita comida e lenha para o inverno.
No segundo andar, as meninas viram seus quartos e ficaram felizes por cada uma ter seu próprio espaço. Mas Haraku percebeu que um dos quartos tinha um enorme ferrolho trancando-o. Yes! 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 見なかったことにした。 Além das estátuas de Deus, Haraku criou algumas estátuas de cachorro para decorar a entrada de sua casa, e achou que estava se moldando muito bem. Dentro de sua nova casa, Haraku reuniu todos os ingredientes para uma nova receita. As garotas se perguntam o que ele vai cozinhar. As meninas gostariam de não ter que provar mais uma das refeições tolas dele, e prefeririam ser cozidas na panela. Ele saiu para colher algumas especiarias para o curry dele, e as meninas perceberam que nunca tinham visto essas plantas antes. Esse era outro poder da poderosa ferramenta agrícola de Haraku. Com isso, ele pode cultivar plantas que são realmente sensíveis em qualquer clima. Para as especiarias, ele vai precisar de cominho tia. Desculpe, quis dizer que ele precisava de cominho, e ele vê que a flor já desabrochou. Quanto à próxima planta, ele precisava de açafrão da terra. E com a magia das garotas, elas secaram todas as especiarias. Finalmente, ele precisava de coentro e cheiro verde. Os cães também queriam experimentar, mas quando cheiraram o cheiro verde, fugiram com medo. Após reunir um pouco mais de pimenta do reino e pimenta caiena, Haraku estava finalmente pronto para começar a cozinhar, mas percebeu que as garotas tinham se entediado com seu traseiro feio e foram embora. Na cozinha, ele se perguntou se Lia seria a única a ajudá-lo, e Lia disse que a trama dela é melhor do que a das outras garotas de qualquer forma. Ele ignorou suas tentativas e começou a preparar a refeição. Eles cozinharam a carne e tentaram temperá-la, mas Haraku percebeu que estava faltando algo esse tempo todo. Nan, e ele está irritado por ter conseguido se esquecer disso. Eles começaram a esticar o pão juntos e depois de cozinharem uma montanha dele, sua refeição estava finalmente pronta. Todas as garotas se reuniram para experimentar o curry e acharam que parecia uma porcaria, mas ele as encorajou a experimentarem. Lu e Tia deram uma mordida. Não só parecia uma porcaria, como também tinha gosto de porcaria, disseram a ele, mas todos correram para pegar mais. Então Haraku se perguntou por que todos eles comiam até ficarem cheios. Ele se perguntou se estavam apenas brincando com ele, mas o que ele não sabia é que todos fingiam gostar porque precisavam de um tipo diferente de carne. O inverno estava finalmente se aproximando, e como eles passariam a maior parte do tempo dentro de casa, Haraku passou semanas juntando o máximo de lenha possível. Quando fica frio, Zabuton hiberna no topo da árvore, então Haraku lhe entregou algumas batatas e pegou cobertores extras para o inverno. Lia estava curvada como sempre. Ele viu as outras garotas passando uma agulha pelo buraco de sua carne. Não procure isso, Kuro e os outros cães não conseguirão caçar bem, então estão fazendo tudo o que podem para comer as fatias rosadas de carne da tia. Com todas as outras bases cobertas para o inverno, ele se perguntou como preservar os vegetais, então criou uma caixa que será coberta com e permitirá que a neve funcione como um congelador. Mesmo com todas as suas táticas geniais, ele gostaria de poder usar magia, pelo menos uma vez. Naquela noite, Lu tenta ensiná-lo a usar um feitiço de ignição e explica que é normal ele não conseguir invocar um golem difícil na primeira tentativa. Ao ouvir isso, ele pensa que ela é incrível por conseguir invocar vários golems de uma vez. Mas Lu lhe diz que sua trama é melhor do que a da tia. Haraku acha que todos eles são incríveis por usar magia, enquanto ele não pode fazer nada além de guardar carne. Mas Lu diz a ele que ele é o mais incrível aqui. Sem ele, toda esta vila desmoronaria, e ele consegue continuar alimentando-os todos os dias devido ao seu árduo trabalho. Ela diz que ele é o único que poderia fazer isso e... A primeira geada do inverno chega, e a neve começa a acumular. Com todo o tempo que estavam passando em casa, Haraku decidiu construir alguns jogos clássicos, reverse e xadrez. Ele ensinou-os a jogar, e Lu achou que era muito simples para ser divertido, mas Tia disse a ela que essas regras simples permitiriam desafios complicados. Ele disse à Tia que ela estava certa, então Lu ficou com raiva e tentou desafiar Tia para um jogo. Depois de 2 horas, Tia estava prestes a ser completamente destruída, e Haraku notou suas mãos tremendo, mas ela fingiu que suas mãos escorregaram. Ela pediu desculpas porque teriam que começar tudo de novo, mas Tia usa sua magia para fazer todas as peças caírem exatamente onde estavam. Ela diz que é constrangedor que ela esteja jogando como uma criança, e Haraku tenta ver como os outros estão se saindo. Ele vê as 2 outras garotas jogando reverse pacificamente, e Kuro aponta onde seria a melhor posição possível. Ele fica chocado com a capacidade de Kuro em entender as regras, mas vê os outros lobos jogando xadrez corretamente. E mesmo que possa parecer fofo à primeira vista, ele sente uma aura intensa emanando deles. Lu decide jogar contra eles porque ela definitivamente não vai perder. Mas o jogo não termina bem. Todos os 4 jogam Mahjong, e Haraku pensa que tem a vantagem por causa de quão complicadas eram as regras, então ele tenta se vingar por Lu. Mas todas as garotas o destruíram completamente.
Coitada da Haraku e do Lou, ambos foram pegos. Depois de algumas semanas, eles estavam entediados com jogos de tabuleiro, então Haraku projetou equipamentos de boliche de madeira. Mesmo sendo apenas um jogo simples, todas as garotas gostaram e assim, os dias de inverno começaram a passar lentamente. A geladeira criativa que ele criou estava funcionando, e eles puderam desfrutar de sua deliciosa comida até que a neve finalmente derreteu e a primavera chegou. Mas enquanto ele tentava aproveitar a temperatura agradável e quente, Zabuton soou o alarme para alertá-lo sobre um monstro gigante se aproximando. Haraku olhou para o céu e notou um dragão gigante voando em direção a eles, mas tia disse a ele que isso não era um dragão. Era um O Wyvern rugiu no céu e começou a preparar um sopro de fogo para destruir a árvore, mas tia mal conseguiu se defender. Parte do fogo ainda caiu, e Lia correu com os outros para apagá-lo. Haraku se perguntou o que poderia fazer nessa situação e queria fazer qualquer coisa possível para proteger a todos. Quando ele cerrou o punho, uma lança apareceu e ele a apontou para o céu, lançando-a com toda a sua força. A lança chocou-se contra as defesas do Wyvern e as atravessou, rasgando as asas do Wyvern. Voltou para Haraku lançar outro golpe, atingindo diretamente o peito do Wyvern e fazendo-o cair no chão. No fundo da floresta, Haraku encontrou o cadáver do dragão e se perguntou se alguém o tinha enviado para atacá-los intencionalmente. Mas, com os Wyverns sendo criaturas tão raras e valiosas, Tia acha que foi apenas um monstro selvagem agindo. Ele acha que foi um incidente infeliz, mas se pergunta se poderiam comer sua carne. Em casa, Tia diz que carne de Wyvern é uma das iguarias mais raras neste mundo. Haraku terminou de preparar o bife de Wyvern e criou um ensopado com a carne da cauda. Todas as garotas acham que esta é a primeira vez que Haraku cozinha algo bom, e ele está feliz que elas finalmente... Lou ainda acha que algo está errado e se pergunta se Tia teria sido capaz de se defender de um ataque da lança de Haraku. Mas ela diz que seria impossível, já que poderia derrotar a barreira de um Wyvern. Haraku pergunta do que eles estão falando, imaginando se é porque ele não tirou todos os ossos. Tia diz que não é nada, eles não estavam falando em comer o osso dele ou algo assim. Enquanto isso, dentro do reino demoníaco, os superiores receberam notícias de que o Wyvern foi derrotado. Seria necessária uma força organizada inteira para de alguma forma derrubar um deles. Mas a contagem revela que é a verdade. Os generais entram em pânico e ficam com medo de como isso ocorreu, e um deles até quer renunciar. Dentro do covil de Grime ao sul, Gucci viu o ataque com seus próprios olhos, e acha que a lança de Haraku atravessaria até o Rei dos Dragões se eles o atacassem. Haraku acha que ainda falta alguma coisa nas refeições deles, suco de uva PG. Ele reuniu todas as garotas elfas para colher as uvas, e para esmagar o suco, construiu uma engenhoca para elas pisarem nas uvas. Tia e Lia começam a afundar os pés nas bolas e as esmagam até que o líquido pegajoso saia. Elas acabam caindo umas sobre as outras e percebem que estão cobertas com um líquido cremoso e pegajoso. Perguntando-se como poderiam manter o ritmo enquanto fazem isso, um dos elfos sugeriu cantar uma música como faziam antes. Os sucos começam a sair, e Tia pede a Lou para se juntar a elas junto com Haraku. Eles passam o dia inteiro espremendo as uvas e deixaram levedura em cima dos barris para começar a fermentar. Ele se pergunta se fizeram o suficiente, e o deus do mundo mostra ao outro deus quanta diversão Haraku está tendo. No entanto, o deus da agricultura disse a ele que conseguiu acabar com a vida de um humano inocente e enviá-lo para as partes mais profundas da Floresta da Morte. Não só isso, mas também deu a ele a lança sagrada Grime e tentou disfarçá-la como uma ferramenta agrícola. Normalmente, ele sugaria toda a força vital de uma pessoa e a mataria instantaneamente, mas o deus acha que deu a ele um corpo tão saudável que ele poderá regenerar sua energia vital imediatamente. Mas mais do que isso, ela se pergunta por que a estátua dela é de um homem velho. Então, como punição, ela fará seu pai ficar sentado assim por 300 anos. Um dia aleatório, Zabuton soou os alarmes, e Haraku sentiu como se estivesse tendo déjà vu mais uma vez. Lou reconheceu a menina como sua irmã, Flora. Depois de ouvir que sua irmã foi perseguida pelo anjo de coração negro, feio e repugnante, ela seguiu sua irmã até aqui. Tia pede que repita isso mais uma vez. Haraku a convida a ficar aqui, mas ela está tendo dificuldade em acreditar que esse bastardo feio é o da irmã dela. Kuro a avisa para ser respeitosa, e ela diz que ele é o mestre de todos esses lobos infernais e até derrubou um dragão. Esta é a primeira vez que Haraku ouve que eles eram lobos infernais e se pergunta o que a parte infernal significa. Kuro continua a mostrar suas habilidades, deixando-o saber que ele é o melhor animal de estimação. Como desculpa por ter os lobos a devorarem como as outras garotas, pode baixo, mas seguiu.
mas ela não faz ideia do que essas palavras significam. Ficou claro para Haraku que eles não têm ideia de que existem micro-organismos que causam a fermentação neste mundo, então Flora tenta pesquisá-los e pensa que isso resolveria muitos problemas. Após ficar por alguns dias, Flora decidiu partir e voltou um mês depois. Junto com ela, trouxe um verdadeiro exército de empregadas e elas dizem a Haraku para usá-las como quiser. Tia percebe que é a única que não trouxe muitos dos seus próprios. Para se manter competitiva, ela saiu voando e voltou naquela noite com 3 outros anjos e uma frota inteira de homens lagarto. Junto com todos os novos cidadãos, ela trouxe galinhas, e Haraku está feliz em ver este lugar ficando mais civilizado. As empregadas pertencem a uma raça de ogros e ajudam a fazer todas as tarefas. No entanto, ele notou que nenhuma delas sabe cozinhar, então começou a ensiná-las a preparar muitos tipos diferentes de refeições. Vendo a comida deliciosa, as empregadas começaram a experimentar com a carne para preparar as melhores refeições possíveis. Por outro lado, os 3 anjos de Tia começaram a patrulhar a floresta para mantê-los seguros, e os homens lagarto começaram a cuidar do trabalho pesado para acelerar a construção. O líder deles tinha um lenço para que os aldeões pudessem distingui-los, e Haraku notou que este lugar está começando a crescer rapidamente. Falando no diabo, Ria entra e lhe diz que trouxe o resto dos elfos que estavam vagando pela floresta. O Pica-Pau se pergunta onde estão os homens, mas ela lhe diz que convenientemente todos morreram na floresta. Mas tudo bem, porque agora eles podem começar a fazer mais homens. やはり方法は効かないでろく。復権派の仲間にダイナに Alguns dias depois, Haraku pediu a todos os representantes que se reunissem e pediu desculpas por chamá-los de repente. Como este lugar tem crescido e muitas mais pessoas estão se mudando, está começando a se tornar uma vila. Então ele queria ajuda para sugerir um nome. Uma das empregadas sugere nomeá-lo em homenagem à floresta, mas com o nome Floresta da Morte, Haraku acha que pareceria uma cidade fantasma. Zabuton apontou para a porta e Haraku a abriu, vendo a árvore gigante no centro dela. Foi então que ele nomeou esta aldeia como a Aldeia da Grande Árvore. Naquela noite, todos os cidadãos celebraram o nome de sua aldeia, organizaram uma festa e abriram o primeiro barril de óleo. Todas as meninas cantaram a palavra prefeito, e Lu disse a ele que ele é o único para esse trabalho. Esta noite foi o começo de sua nova vida como cidadãos da Vila da Grande Árvore, e todos eles a aproveitaram bebendo o suco de uva PG. Tia estava bêbada e implorou para ele se sentar ao lado dela. Ela perguntou por que ele estava sentado sozinho, mas ele disse a ela que estava tão feliz que parecia um sonho. Mas não é um sonho, Tia disse a ele, e eles vão viver juntos assim por toda a vida. Ela diz a ele para fazer um brinde ao novo vilarejo, e Lu também quer um brinde. Haraku se pergunta há quantos anos ele não encontra felicidade e pensa que vai tentar ser prefeito. Quando o verão chegou, o número de residentes aumentou novamente. Eventualmente, um representante do reino demoníaco apareceu e se apresentou como Basil, oferecendo a Haraku uma garrafa junto com uma mensagem do demônio. Ele queria discutir a situação do assentamento aqui, então Haraku se perguntou se estavam tentando fazer com que ele pagasse impostos ou expulsá-lo. Ele se perguntou se deveria pedir conselho a Lu ou Tia, mas Lu piscou para que ele lidasse com isso sozinho. Haraku ganhou coragem e informou o mensageiro que pagaria os impostos com prazer, dizendo que pagaria apenas 10%. Ouvir essas palavras chocou Bizio e Haraku se perguntou se tinha cometido um erro, mas Bizio aceitou suas condições. Ao redigir o acordo em um pedaço de papel, o magnata dos negócios fez de propósito para que ele pagasse impostos apenas sobre as colheitas. Mas ainda assim, ele estava preocupado por ter sido muito agressivo nas negociações, então ele mandou Bizio para casa com um presente. Ele se pergunta se lidou bem com tudo, e Lo acha que ele fez um trabalho incrível, porque agora eles terão proteção sob o exército do Senhor Demônio. Tia concorda, mas acha que 10% é muito pouco, já que assentamentos geralmente pagam 50% a 60% em impostos. E como eles só vêm uma vez por ano para cobrar impostos, podem mentir sobre quanto produzem. Então Haraku acabou de criar um milagre de acordo. Dentro do castelo do Senhor dos Demônios, os generais estão chocados que a Vila da Grande Árvore se submeteu tão facilmente, mas suspeitam que eles possam ter um motivo oculto. Bizio reconhece essa possibilidade, mas ele não teve escolha, já que o Anjo da Aniquilação, junto com a Princesa Vampira, estavam bem ao lado do prefeito. Mas isso não é tudo. Havia um exército de altos elfos e uma matilha de lobos do inferno, e até o trio de anjos assassinos patrulhando a aldeia. Bizio treme de medo, sabendo que nunca poderia recusar suas negociações duras. Ele investiga o presente deles e vê as maçãs dentro, então um deles tenta verificar se estão envenenadas, mas Bizio percebe outra peculiaridade nelas. O tecido é feito de uma grande aranha demoníaca, um monstro tão poderoso que parou os antigos senhores demônios. Rendon decide que já teve o suficiente e desiste.
Na manhã seguinte, o governante de todos os dragões, Dream, se apresenta a Haraku e chega com seu conde para presenteá-los com um presente. Haraku vê a espada cara dentro, mas acha que parece meio violenta. Independente disso, ele agradece o homem e pergunta o que os trouxe aqui hoje. O homem explica que o covil de Dream fica diretamente ao sul da vila deles, então eles os consideram vizinhos e vieram para oferecer uma saudação formal. Haraku deseja convidá-los para jantar, então Dream muda para sua forma humana e se apresenta mais uma vez. À noite, ele aprecia o suco de uva PG que eles criaram e implora por mais. Mas seu assistente lhe diz para ir embora antes que se tornem um incômodo para a aldeia de Haraku. Depois que eles partiram com os presentes que Haraku preparou para... Ele percebeu que eles teriam muitas visitas, então no dia seguinte, Haraku começou a construir uma casa de hóspedes para possíveis visitantes. Além disso, ele não queria que os anjos assustassem os visitantes, e sempre que Zabuton os alertava sobre um visitante, todos os homens lagarto estavam prontos para partir para a batalha. Faltava muito para um acolhimento adequado, então ele criou um novo sinal para visitantes usando um sino, e organizou uma equipe de boas-vindas com Tia e Lou. Mas a empregada-chefe não aceitou isso. Sua vida poderia estar em perigo se os visitantes fossem mal intencionados. Então eles adicionaram um grupo de elfos altos e homens lagarto para protegê-lo. E para os visitantes que ficavam durante a noite, Haraku pediu a Flora para cuidar deles, já que ela conseguia ficar várias noites sem dormir. Assim que todas as preparações estavam prontas, um novo grupo de visitantes chegou da Vila Uivante. Eles queriam estabelecer relações comerciais, então Lu decidiu cuidar disso e os acolheu em sua aldeia. Ela perguntou se aquele era o grupo todo, e o líder afirmou que era tudo de... Depois de ouvir isso, Lu disse a ele que ela trataria os outros como inimigos, e os homens que perambulavam na floresta começaram a gritar. O líder deles pediu desculpas por alguns deles estarem se perdendo, e Lou disse a ele que é perigoso ter pessoas separadas, então eles deveriam se comportar enquanto estivessem ali. Depois que os convidados passaram um dia dentro da casa de hóspedes, Lou trancou a porta deles para a noite, e Haraku se perguntou por que eles estão tratando eles como prisioneiros. Tia pergunta a ele se ele ainda não percebeu isso. Todo visitante sempre trouxe algum tipo de presente quando veio, exceto eles. Então isso junto com suas tropas espreitando na floresta é o motivo para diminuir sua hospitalidade. Na manhã seguinte, Haraku se pergunta por que não estão servindo para ele suco de uva PG, mas a governanta-chefe diz a ele que essa é a diferença no tratamento para os convidados que trouxeram as espadas e aqueles que não trouxeram. Ele gostaria que pelo menos pudessem lhes dar mais comida. Mas a empregada lhe dá um olhar frio. Enquanto comem, Tia e Lu dizem para ele deixar de lado sua simpatia, porque essas pessoas afirmaram ter vindo aqui para negociações importantes, mas ainda não discutiram nada. Mesmo assim, todos foram contra oferecer vinho a eles, mas Haraku ainda forçou-os a colocar vinho na mesa. Ao tentar iniciar uma conversa com eles, Haraku descobriu que eram de uma aldeia que vivia da caça ou mineração, então naturalmente precisavam negociar com seus vizinhos. Mas com o conflito recente que os impediu de negociar, eles vieram para a aldeia da Grande Árvore para abrir negociações comerciais. Um deles está feliz por terem parado de se esconder, pois não teriam conseguido desfrutar desta refeição. E Tia astutamente pergunta a ele por que eles estavam... O homem diz a ela que se algo ruim acontecesse, alguém precisaria voltar correndo e avisar o resto da aldeia. Depois de ver como ela habilmente extraiu informações daquele homem, Haraku queria extrair leite de sua plantação. Eventualmente, o líder começou a negociar o acordo comercial deles. Como nenhum dos dois tem moeda, eles querem poder trocar bens físicos. No entanto, como a aldeia deles fica bastante distante e a Vila da Grande Árvore está em um dos lugares mais perigosos, eles perguntam a Haraku se eles seriam os que viriam para... Com uma distância tão grande para cobrir, Haraku considera ter Kuro e os outros lobos trazendo as mercadorias em uma carruagem, então ele concorda e pergunta o que eles trouxeram para trocar hoje. O homem mostra a ele as pratarias e vidros que produzem a partir dos minérios, e Haraku pensa que seus produtos aumentariam muito a qualidade de vida deles. Em troca, eles querem comercializar por produtos alimentícios, então Haraku concorda com prazer. Este foi o início de sua relação comercial, e antes de eles estarem prestes a partir, o líder se desculpou por não trazer um presente quando... A aldeia deles nunca teve um costume como esse, então ele promete que trará algo na próxima vez. Mas pode não ser luxuoso, já que a aldeia deles é pobre. No entanto, Haraku lhe diz que o tamanho não importa, é o coração que conta. Quem diria que o professor de Risics Quânticos tinha pouca persuasão em sua segunda vida? Antes de muito, chegou o primeiro dia de comércio com a Vila Uivante, e as meninas disseram a Haraku para ficar para trás, já que Tia atuaria como sua representante. Dream concordou em levar todos lá em troca de um barril de suco de uva. Com o tempo, Dream começou a aparecer regularmente por causa do suco de uva, e sempre trazia tesouros consigo, então Haraku ficou feliz em sempre ver. Ele agradeceu pelo suco de uva e saiu. Alguns dias depois, Tia voltou e contou a Haraku que conseguiram trocar tudo.
No início, os cidadãos estavam hesitantes porque nunca tinham visto aquele alimento antes, então ela decidiu oferecer algumas amostras grátis e logo todos adoraram. Eles até venderam o vinho que era para Draime, então Haraku prometeu que daria ainda mais suco de uva para ele esta noite. Tia revelou que o prefeito perguntou se alguns aldeões poderiam vir morar na aldeia da Grande Árvore. Ao todo, são 20 moradores e todas são mulheres jovens. Que conveniente pra caralho. Haraku percebe que a vila não terá futuro porque o Dr. Whis é na verdade um incel que não desenvolverá a trama com nenhum deles. Ele relutantemente concorda, mas com a condição de que consigam pelo menos 2 homens jovens. Na semana seguinte, as garotas bestiais se apresentam e dizem que estão mentalmente preparadas para serem usadas da maneira que Haraku achar melhor, desde que ele não as abandone. Haraku diz a ela que é do Alabama, então ela não precisa se preocupar, pois não são parentes, e diz que vai cuidar deles. Ele pergunta a ela se eles trouxeram os jovens e vê os 3 jovens. Isso não era o que ele esperava, mas reza para que salvem esta aldeia no futuro. Depois de um tempo vivendo com todos os novos moradores, Haraku nota como todos podem usar magia, até os pequenos slimes. Ele tenta não se preocupar com o impossível e foca na agricultura. Mas um terremoto sacode o chão, e um dos anjos vem informá-lo que uma víbora sanguinária e um urso lutador estão brigando. Ela o avisa que isso pode começar a afetar a vila, mas enquanto ela o levava para o local da batalha, ele se perguntava como eles teriam sabor. Ele vê o tamanho gigante deles e pede para ela voar em direção a eles o mais rápido possível. Ela o impulsiona para frente e com um único golpe, ele elimina ambos. Todos os anjos assassinos estão surpresos que ele conseguiu eliminar essas feras lendárias com um único golpe. Em casa, ele começa a cozinhar a carne usando o suco de uva PG, e as meninas ficam arrasadas que seu suco de uva foi desperdiçado. Quanto à víbora, ele a fritou e achou que tinha gosto de frango frito. Ele percebe que está faltando alguma coisa. Swinguei naquela noite perguntar a Flora sobre seus estudos de fermentação. Ela lhe disse que não fez nenhum progresso e teve que reconstruir a cabana 3 vezes. Haraku não tem ideia de como isso é possível, mas ela promete que manterá os explosivos no mínimo. As galinhas finalmente botaram ovos, então ele começa a bater os ovos, adiciona sal e vinagre, e com um pouco de óleo ele cria maionese. Nesse momento, um grupo de anões apareceu liderado por um homem chamado... Eles ouviram falar do suco de uva PG e pediram desculpas porque não tem dinheiro, mas tem a tecnologia necessária para criar as melhores bebidas russas. Usando destilação, ele dá a Haraku uma nova forma de smoothie, e Haraku acha que a bebida é mais forte do que as surras que seu pai costumava dar nele. A festa de Donovan acabou ficando na vila para criar mais smoothies de PG, e assim Haraku deu uma festa para dar as boas-vindas às mulheres bestas e aos anões que se juntaram à sua vila. Dream está de volta bebendo, e Lu está feliz porque ele está sozinho enriquecendo a vila. Sua assistente o amarra e o arrasta para longe, e o anão agradece por tê-los acolhido. Enquanto Haraku bebia, percebeu que finalmente havia um velho ao seu lado, então tentou perguntar se alguma daquelas garotas chamava sua atenção. O anão achou que todas eram bonitas, mas ele prefere mulheres com barbas cheias. Haraku percebe que essas mulheres podem acabar tendo que ver sua pequena persuasão afinal. Na manhã seguinte, um dragão voa diretamente em direção à vila, e Haraku tenta derrubá-lo antes que cause qualquer problema. Mas Dreyer vem derrubá-lo. Um terceiro dragão aparece com uma aura ameaçadora, então Haraku lança sua lança para salvar Draime. No último segundo, o dragão mal se desvia, mas o assistente de Draime o informa que eles não são inimigos, surpreendendo Haraku. Ele apresenta as 2 novas mulheres. Elas são a filha de Draime, Lastismoon, e Mommy Milkers, Grafalun. E eu quero brincar com aqueles balões como um babuíno. Haraku pergunta por que sua esposa e filha estavam ali, e Draime tenta explicar a situação. Ele tem saído de casa constantemente à noite, então Mommy Milkers estava preocupada que ele estivesse com algumas amantes. Draime tenta explicar que é tudo política de alto nível, e Mommy Milkers acha que todas as suas suspeitas estão finalmente... Dream implora para que eles não tirem conclusões precipitadas. Afinal, ele também tem uma pequena persuasão, então ele nunca teria coragem de ter um caso assim. Haraku pede desculpas por ter piorado a situação, mas Dream diz que não é culpa dele e diz a eles para se desculparem. Lastismoon pede desculpas por quase ter queimado a aldeia, e Mommy Milkers pede desculpas por quase tê-lo queimado até virar cinzas depois que ele apontou sua lança para a filha dela. Haraku fica feliz que tudo acabou bem no final, e depois que ele saiu, Dream perguntou à esposa se ela entende o que ele tem feito o tempo todo. Apesar de serem poucos, apenas a lança de Haraku pode derrubar todo o reino deles. Mamãe Milkers não teria conseguido desviar da lança se não fosse por Zabuton, uma velha amiga dela. Ela diz a Leste que vai lhe dar um trabalho muito importante. Ela vai morar nesta vila por um tempo. Eles não podem ignorar esse tipo de poder, então ela espera que pelo menos ela garanta que esse poder nunca se volte contra eles.
Draime pergunta a ela se ela tem certeza sobre isso, mas Mommy Milkers acha que este é o melhor resultado para Leste. Haraku a recebe de bom grado na aldeia, mas rapidamente percebe que ela é poderosa demais. E até mesmo seus espirros arruinam todo o seu progresso. Ele se pergunta para que dragões podem ser úteis. Então Tia lembra a ele que dragões como Draime tendem a ser muito sábios e conhecedores. Então Haraku acha que ela seria boa para relações diplomáticas. Na próxima vez que Busy os visitou, ele viu Leste e a reconheceu instantaneamente. Ela era a infame dragão louca da destruição. Ela perguntou a ele o que o trouxe aqui hoje e ele tentou pedir laranjas, mas ela disse que estavam fora de estoque, então ela tentou interessá-lo por morangos. Busy acabou de se borrar olhando para os chifres dela e disse que levaria 10 caixas do que quer que ela estivesse falando. Ela prepara o pedido e pergunta se ele gostaria que ela contasse, mas a única coisa que ele está contando são os minutos até ele desaparecer, como seu pai quando foi buscar leite. De volta ao castelo demoníaco, o resto dos generais ficam chocados que Leste, o dragão todo-poderoso, está entre eles agora. Eles consideram espioná-los, mas percebem que vão se dar mal. Sem opções restantes, Busy planeja usar seu plano secreto. Dentro de sua casa, sua filha Florin entra na sala. Ele diz a ela que ela viverá entre eles e investigará sua força militar. Ela diz a ele que definitivamente terá sucesso e teletransporta-se para a aldeia. Na entrada, Last se apresenta, mas Florin já sabe o quão poderosa ela é. Enquanto caminhava pela aldeia, Florin notou que havia muitas espécies diferentes. Dentro do quartel-general, ela percebe que a princesa vampira está morando lá, e o anjo da aniquilação está liderando o trio de anjos da execução. Eles até têm elfos superiores, que são os que sequestram homens e caçam entre eles. Com eles por perto, já quase não há chance de seu exército vencer. No entanto, depois de ver os lobos infernais e as aranhas demoníacas juntos, toda a confiança deixou seu corpo. Usando o gráfico que ela desenvolveu, o prefeito é o único que resta, e ele deve ser mais poderoso do que todos eles. Ela se pergunta quão poderoso esse homem poderia ser, mas vê Haraku passando e se pergunta por que uma pessoa tão fraca vive nesta vila. Ele pergunta se ela está perdida, mas ela diz que não precisa de um humano fraco se preocupando com ela. De volta à vila, Last diz que ela acabou de conhecer o prefeito. Ele pode ser um humano, mas consegue derrotar a mãe dela. Florin fica chocada porque foi extremamente rude com ele. Com os dias passando e ela vivendo entre eles, Haraku percebeu que estava ficando mais próxima de Lasti, mas se perguntava por que ela era tão estranha perto dele. Um dia, os slimes começaram a se multiplicar em número, e eventualmente um deles começou a devorar todo o suco de uva deles. Todas as meninas estavam prontas para executar o slime, e elas começaram o primeiro julgamento e o consideraram culpado. Haraku ficou com pena do slime, então ele tentou soltá-lo, e ele começou a aparecer durante os banquetes. Afinal, um slime fofo não deveria ser um problema. O outono chegou, e enquanto Haraku estava aproveitando toda a comida, ele desejava poder comer um pouco de frutos do mar junto com a refeição. Florin diz a ele que se ele quer acesso ao oceano, ele tem 100 garotas prontas para abrir suas comportas e oferecer seus preciosos com cheiro de peixe. Desculpe, eu quis dizer que se ele quisesse acesso ao oceano, ele pode viajar até o porto ao sul da vila para trocar por produtos do oceano. Last oferece voar até lá, e o resto das garotas a acompanha. Elas decolam, e Haraku ficou feliz que havia pessoas gostando tanto da comida dele. 3 dias depois, um comerciante da cidade oceânica voltou com Leste e mostrou a todos os produtos de peixe que ele tem a oferecer. Junto com o peixe, ele veio aqui para cumprir 3 objetivos principais. A primeira era cumprimentar adequadamente o prefeito desta vila, a segunda era iniciar negociações comerciais e a terceira era se tornar o embaixador comercial oficial desta vila. Com seus anos de experiência, ele pode ajudar a Vila da Grande Árvore a multiplicar seus lucros várias vezes. Então as garotas decidem olhar para sua proposta. Após um longo dia de negociações, o comerciante estava pronto para partir e estava animado para discutir o comércio de suco de uva na próxima vez. Mas Leste não estava prestes a deixar que isso acontecesse. Haraku acha ótimo que haverá um profissional lidando com suas negociações, e Lu acha ótimo que agora eles obterão mais valor. Enquanto viajava para casa, o comerciante deu uma olhada na Vila da Grande Árvore. Quando as garotas chegaram pela primeira vez ao escritório do Michael, ele quase as expulsou, porque não tinha tempo para lidar com elas. Mas sua intuição de comerciante deu-lhe uma estranha sensação de que não poderia ignorar isso. Ele viu que Florin estava entre as meninas, e sabia que sua cabeça estaria em apuros se a ignorasse. Ele se pergunta quem era a outra garota, e ela se apresenta como Lastismun, o dragão louco. Com as duas sendo tão proeminentes e perigosas como são, os riscos podem estar superando os benefícios de negociar com elas. Mas ele não poderia ignorá-las. Eles o levam aos produtos que trouxeram, e ele vê os homens lagarto pensando que está prestes a entrar em negociações escandalosas. Depois de descobrir o tecido, ele vê as frutas raras que têm circulado pelo reino e sabe que cada uma delas pode valer várias moedas de prata. A quantidade de lucros que ele poderia obter supera os riscos, e ele começa a discutir os produtos oceânicos que pode fornecer para
Esta é a chance única na vida dele, então ele pergunta a eles para onde vão entregar os produtos. A aldeia deles está na Floresta da Morte e Lasti vai dar-lhe uma carona. Ele pondera se sua vida vale o dinheiro, e no caminho, ele encontra os 3 grandes dragões e os anjos da aniquilação junto com seu exército. Pelo menos o prefeito parecia normal, ele pensou. Mas a princesa vampira se mostrou e quando Lasti gritou com ele por querer o suco de uva, ele perdeu toda a confiança que tinha. Enquanto ele conseguiu sobreviver e fechar o maior negócio de sua vida, seu corpo envelhecido já não aguenta mais. Naquela noite, Haraku prepara os novos frutos do mar que coletou e os dá para todas as garotas. Na manhã seguinte, outro dragão apareceu e ele se perguntou o que esse dragão estava fazendo. Ele lançou uma bola de fogo profunda na floresta, sinalizando que queria lutar contra Haraku. Ele preparou sua lança e errou o arremesso, mas tudo era uma armadilha para enganar o dragão a fim de derrotá-lo. Dentro da floresta, ele vê outra pessoa maluca e se pergunta por que ela estava tentando queimar a floresta. Dream chega voando e diz para ele esperar, tentando explicar O nome dela é Haruken, e ela é a irmã mais velha de Dream. Ela tenta dizer a ele que é culpa dele tentar casar Lasti. Haraku se pergunta o que eles querem dizer, e Haruken diz que Dream queria casar ela com o prefeito, mas Dream acha que foi apenas o suco de uva que o fez dizer essas coisas. Depois de descobrir que sua sobrinha estava se casando, ela quis vir e descobrir quão forte o prefeito realmente era. Afinal, ela acha injusto que uma garota 900 anos mais jovem do que ela esteja se casando primeiro. Então Haraku aperta a cabeça dela e diz pra ela ficar de joelhos. Desculpe, quis dizer que ele a faz brincar com seu toco. Desculpe, quis dizer que ele quase penetrou o corpo dela com sua lança. Desculpe, quis dizer, sabe de uma coisa? Deixa pra lá. Apenas inundem os comentários dizendo: descanse em paz, Slime, não consigo parar de chorar. Os fãs falsos nunca esperariam isso. Enquanto comem o bom jantar que ele preparou, Haruken queria jogar o jogo de Mahjong, mas queria apostar algo em jogo, sem bens físicos para apostar. Haraku se perguntou se eles apenas jogariam algum Mahjong de remoção de enredo e todos ficaram animados para jogar seu jogo. Após algumas rodadas de remoção de armadura de enredo, Haraku se encontrou em uma situação muito embaraçosa. Com seu conhecimento supremo, a lenda achou que esse jogo teria sido fácil todo esse tempo, mas ele já estava na sua última peça de roupa. A única explicação para esta situação é que eles estavam trapaceando ao reescrever as peças, mas ele acha que está apenas sendo um perdedor amargo. Finalmente, sua chance chegou para derrotar todos eles, mas mesmo que ele tenha tirado a pior peça possível, isso não importa. Ele não ficará paralisado por seu medo de dragões e fará qualquer coisa para garantir que ninguém veja sua persuasão. Sensational. Basil informa o resto dos generais que o dragão antigo, Hakuren, também se reuniu na Vila da Grande Árvore. O Senhor dos Demônios suspira e faz a Basil uma pergunta importante. Ele pergunta a ele o que deve fazer sobre a filha que esteve de mau humor o dia todo. O general acha que ele precisa mobilizar o exército imediatamente, mas Randin já pediu demissão 2 semanas atrás. Depois de atacar a Vila da Grande Árvore, Hakuren se tornou professora. Ela era muito habilidosa em tudo o que fazia, mas reclamava de fazer tudo. Por causa de sua preguiça, Haraku começou a forçá-la a cavar buracos e a preenchê-los novamente. E depois de entediá-la até a morte, ela decidiu que se tornar professora era a única coisa que poderia fazer. No dia seguinte, 3 garotas Lamia atraentes imploraram a Haraku para salvar. A masmorra deles na floresta foi invadida pelos netos de Kuro, o que os fez fugir de suas casas. Como eles viajaram até aqui para implorar por sua ajuda, Florin disse a Haraku para tentar ajudar. Então, no final, trocaram as preciosas pedras preciosas da Lamia em troca de suas colheitas. E prometeu proteger suas casas no futuro. Finalmente, Haraku queria pedir mais uma coisa. Sendo o beta simp que é, ele pediu a eles que colocassem armadura de enredo caso decidissem visitar algum dia. Com sua grande força, eles começaram a transportar mercadorias em troca da semente de Haraku. Desculpe, quero dizer colheitas, porque crescem de sementes. De volta ao castelo demoníaco, 3 garotas se reuniram sob a filha do Senhor Demônio e imploraram a ela para salvar Florin da grande vila da árvore. Ao seu escritório, Basil teleportou-se para se encontrar com sua filha e perguntou se ela estava bem. Ela disse-lhe para ir direto ao ponto, porque não tem tempo, e ele revela que a princesa tem reunido tropas para invadir a grande vila da árvore. Eles começaram a desconfiar dos relatórios dela, acreditando que nenhuma vila poderia ser tão poderosa assim. Nem mesmo o Senhor Demônio ousaria impedir sua filha, e o dia da invasão será amanhã. Eles estarão reunindo 300 tropas, então ele espera que ela encontre uma maneira de assustá-los antes mesmo de atacarem a aldeia. Florin considera quem eles poderiam usar para assustá-los, porque se fossem apenas usar Lasti e Hakuren, eles acabariam destruindo todo o reino, mas ela acha que tem uma ideia. Na manhã seguinte, uma grande explosão destrói árvores na floresta, e os soldados imploram as garotas para terem piedade deles. Eles ficam surpresos por estarem recebendo 10 caixas de maçãs por mal fazerem qualquer coisa.
Na aldeia, Florin apresenta as 3 garotas do Reino Demônio, dizendo que elas querem trabalhar para... Mas depois se corrige e diz que estão aqui para trabalhar como se suas vidas dependessem disso. Ele se pergunta por que parecem ter desistido de toda a vontade de viver, mas Florin o tranquiliza dizendo que são apenas emo. A líder se apresenta como Yuri, e Florin explica que não há necessidade de tratá-la com cuidado e que ele pode usá-la como quiser, mas ele já teve o suficiente de garotas que querem ser usadas como querem. Então ele deixa Florin mostrá-las ao redor. Depois que ele sai, ela diz às garotas que vai perdoar suas transgressões se começarem a trabalhar duro e manterem suas identidades em segredo. Isso significa que Yuri não receberá mais tratamento especial e ela acha que ficará bem com essa nova vida. Depois de mostrar a aldeia a elas, as garotas aproveitam o jantar, felizes por não precisarem mais se preocupar com política nesta vila. Haraku está contente de ver que elas se aclimataram tão rapidamente, e Luffy em ver as novas garotas, mas ele nota que o tamanho de Lu não tem mudado. Ela percebeu que sua magia de transformação não estava funcionando o dia todo, mas acha que deve ser porque está doente. Depois de brincar com as crianças fera por semanas, Yuri teve que deixar a aldeia antes que seu pai ficasse preocupado, então ela se despediu das outras garotas antes. Dentro do castelo, o Senhor Demônio confronta Basil e diz a ele que sua filha está diferente desde que veio da vila. Ela não tem sido inútil e tem estado constantemente ocupada desde que voltou. Basil diz a ele que é provável que ela esteja interessada em diplomacia e política. Ao ouvir essas palavras, o Senhor Demônio percebe que ela pode ter encontrado um homem e pensa que ele destruirá toda a nação até encontrá-lo. Pouco tempo depois de Yuri partir, eles começaram os preparativos para o inverno e Haraku ficou surpreso ao ver a incrível colheita que eles conseguiram. Last perguntou se poderia pegar um pouco da comida extra para seus pais, e Haru também queria compartilhar um pouco com seus pais. O pai dela é o dragão imperador que vive no norte, e a mãe dela é o dragão furacão que vive no sul. Haraku achou esses nomes extremamente intimidadores, então ele queria compartilhar um pouco de comida com eles. Primeiro, Last deu comida a Draime no caminho para a cidade de Shishoto e deixou algumas colheitas para comércio. Aparentemente havia um monstro gigante causando problemas para os pescadores, então Last decidiu cuidar disso. Ela pensou que era definitivamente o tipo de fruto do mar que Haraku estava procurando. Enquanto isso, Hakuren foi para o norte e no caminho de volta trouxe ainda mais elfos. Claro, todos são do sexo feminino. Por que estou surpreso neste ponto? Eles são elfos das montanhas, mas está ficando mais difícil para eles encontrarem comida ultimamente. Haraku se pergunta o que fazer, e a líder entende se ele não puder ajudá-los, já que são estranhos. Mas o mestre da lábia diz a ela que estava apenas tentando pensar onde eles irão dormir para o... Ele promete que nunca desistirá deles, e a líder elfa agradece e diz que dormirá na cama dele se ele quiser. Mas o Beta diz que isso não será necessário. Este homem desbloqueia espécies de mulheres como se fossem Pokémon em sua Pokédex. Naquela noite, Haraku decidiu construir uma casa de banho masculina para que as garotas não vejam sua persuasão. No entanto, Florin pegou os 3 mosqueteiros espreitando ao redor do novo balneário e eles disseram que queriam lavar suas costas. Mas Florin lhes disse que seu plano não era grande o suficiente. No entanto, ela percebeu que faria mais sentido, já que eles eram planos como uma tábua de lavar. Eventualmente, o outono começou a desaparecer e o inverno estava se aproximando. Em um desses dias, Haraku viu que Lu estava acamada e se perguntou por que ela não estava se sentindo bem. Ela disse a ele que não é nada sério porque pode ser apenas o tempo e que um pouco de náusea e febre não é grande coisa. Senna se pergunta se Lu tem tido desejo por alimentos azedos recentemente, e após ouvir isso, Lu percebe que realmente tem vontade de comer tomates e frutas azedas. Senna disse a ele que uma pessoa da Vila Uivante experienciou algo semelhante, então Haraku perguntou a ela o que acabou acontecendo com eles. Ela disse a ele que acabaram parabenizando-a por ter um bebê. Depois que o inverno chegou ao fim, Haraku começou a acordar assim que o sol nascia para começar a se alongar. Isso se tornou sua rotina matinal e ele evitava acordar muito cedo, já que as empregadas insistiam em acordar mais cedo que... O slime conseguiu infiltrar-se em outro barril de vinho, e as mulheres da aldeia estavam prontas para mais uma execução pública. Ele descobriu que as pessoas não estavam acostumadas a fazer uma refeição durante a tarde. Mas ele não queria que eles trabalhassem o dia todo em uma única refeição, então começou a servi-los almoço. Depois de terminar sua refeição, Haraku queria começar um novo projeto e começou a plantar todos os tipos de rosas e flores para que sua vila parecesse um pouco mais civilizada. Além disso, ele começou a criar móveis e brinquedos para as crianças, mesmo sem ter experiência em construção. Com o passar do tempo, ele começou a criar espadas para que os aldeões possam ter uma boa forma de exercício físico, e queria continuar praticando, e respirou tão pesadamente que o osso da minha espada se transformou em madeira por causa dos escudos muito pesados dela. A espada de madeira de Haraku também está estranha, então ele decide ir praticar sozinho. Ele tenta lançar algumas adagas, mas a elfa negra vem mostrar como se faz.
No entanto, ele sabe que essas pequenas persuasões não podem se comparar à sua grande lança. A Elfa Negra diz que quer sentir sua outra lança penetrando-a, mas Haraku sabe que está usando essa lança apenas para compensar por... Depois de um longo dia de trabalho na fazenda, ele tomou banho sozinho e tentou relaxar à noite, mas sempre sentia uma presença o observando. Todas as garotas estavam espionando ele como se fosse missão impossível, mas a única coisa que ele acha impossível é perder a virgindade. Ele grita por ajuda, para descobrir onde elas estão, e embora esteja contente de ter gente cuidando dele, ele vai se certificar de selar essas portas escondidas amanhã. Na manhã seguinte, Senna veio lhe contar que há um homem estranho em sua aldeia. Ao lado da grande árvore, ele vê um homem curvado e se pergunta como ele conseguiu passar por todos os anjos e até mesmo louva o homem e o reconhece como o progenitor. Dentro da casa de hóspedes, ele a parabeniza por ter um bebê natural, já que é uma das ocorrências mais raras para vampiros neste mundo. Haraku acha isso tudo ótimo, mas ainda não entende por que ele estava pronto para ser atacado antes. Então, o progenitor afirma que ele foi atraído pelas estátuas. Ele é um dos únicos seres que viveu por mais de 4.000 anos e se lembra de ter encontrado Deus pouco antes de nascer. Mas não consegue se lembrar exatamente de sua aparência, pois continua apagando suas memórias para viver muito tempo. Viver ao lado de uma obra-prima dessas seria uma realização, mas Haraku diz que não pode lhe dar a estátua, destruindo seu espírito. Em vez disso, ele se oferece para esculpir outra, e o homem está pronto para ser perfurado novamente. Antes de sair, ele perguntou a Haraku quanto custaria esta estátua, mas Haraku disse que Deus não é algo que ele possa vender. Então o progenitor prometeu encontrar uma maneira de compensá-lo. Dentro da grande catedral, o padre o recebeu de volta após sua partida de 50 anos, e o progenitor coloca essa estátua na melhor parte do templo. Como Haraku recusou o pagamento, ele enviou o piano mais chique do seu país como presente. As meninas acharam que aprender a tocar piano impressionaria o deus do charme. Mas depois que eles abriram, perceberam que nenhum deles consegue lidar com a pressão de quebrar algo tão caro. Eles imploraram a Haraku para conseguir um piano velho para que pudessem praticar nele. Algumas negociações com Michael depois, e ele conseguiu garantir um piano novo para as meninas. Todos na aldeia começaram a praticar juntos, mas Haraku não tinha mais esperança de dormir à noite. A grande colheita anual havia chegado, e após trabalhar a manhã inteira, Lu convidou Haraku para almoçar. Ela notou o quanto ele estava trabalhando duro, então deu-lhe um cubo de gelo para melhorar sua bebida e disse para ele não se esforçar demais. Ele disse que ficaria bem, mas perguntou se estava tudo bem ela ficar andando por aí. Ela o tranquiliza, dizendo que todas as garotas a incentivaram a se exercitar para ter um corpo forte ao entrar em trabalho de parto. Mesmo depois de todo esse tempo, Haraku não consegue acreditar que ela tem uma criança dentro da barriga. Durante o jantar, todas as garotas se perguntam quanto pesa a criança, e todas elas desejam poder ajudar Lu de alguma forma. Ela diz a eles que está tudo ótimo, mas a incomoda não poder beber suco de uva PG. Zabuton está pronto para o chá de bebê. Dentro do escritório do prefeito, o trio de anjos informa que o moral na vila está diminuindo, e todos eles estão prestes a sucumbir. Então, para salvá-los, eles imploram para ele vender todos os seus smoothies de suco de uva. Seu único desejo é fazer com que Lu se sinta mais à vontade, mas enquanto Haraku acha isso admirável, ele acha que vender todo o suco seria um erro. Então ele os encoraja a continuar resistindo porque terá um gosto melhor depois que envelhecer um pouco mais. Os demônios ficaram animados ao ouvir que terá um sabor melhor, mas os anões não ficaram. Eles se perguntaram por que ninguém queria mais seus smoothies, e Donovan prometeu que não liberaria mais a substância branca cremosa nele. Haraku explica a situação e Donovan fica aliviado por saber que seu creme especial não foi a razão pela qual as pessoas pararam de gostar de álcool. Haraku o tranquiliza dizendo que seu suco tem um sabor ótimo, mas se pergunta o que pode ser esse creme branco secreto. O anão diz a ele que é um segredo, mas se ele realmente quiser descobrir, eles podem jogar um jogo chamado Salty Biscuit. Haraku achou que era melhor não saber. Semanas de paz continuaram passando por toda a vila, mas Haraku estava apenas preocupado com sua esposa. Está quase na hora dela entrar em trabalho de parto e ele nota a flor em cima da mesa. Foi um presente da tia e dos outros anjos, uma das flores mais raras que florescia em uma montanha de gelo. O líder dos Elfos Negros veio oferecer seu remédio secreto dos Elfos da Montanha. É o melhor remédio que já foi produzido e esperamos que Lu possa usá-lo sempre que precisar. Lust oferece a Lu um precioso pingente do tesouro de seu pai. Os lobos oferecem um pouco da comida que caçaram, e os filhos de Zabuton queriam dar-lhe algumas roupas de bebê, e oferecem a ela pudim. Lia oferece a ela uma coroa de flores. Até mesmo o preguiçoso Haru pode se oferecer para descascar maçãs para ela. Flora entra para dar à irmã um pouco de sopa de miso de tomate e tofu, e Hiraku está feliz que ela finalmente fez miso depois de todo esse tempo. O líder dos lagartos pede desculpas por não saber como ajudar, já que nascem de ovos, mas oferece seu sangue para ajudar seu filho a crescer forte. Depois de receber todos os presentes, Haraku notou um malho de madeira e Lu lhe disse que Donovan o criou porque será útil em breve.
Depois que ela terminou de falar, Lu sentiu uma sensação estranha na barriga e percebeu que devia ser a hora. Todas as empregadas começaram a correr com toalhas para se preparar para o parto, e Haraku se sentiu impotente enquanto esperava na outra sala. Sabendo que não havia nada que pudesse fazer, ele olhou para a grande árvore e entrou na pequena caverna que ele tinha feito. As duas luas brilhavam intensamente naquela noite, lembrando-o da sua primeira noite aqui, quando as observou sozinho. Ele queria viver longe de todos em isolamento total, mas agora que todos estão aqui, ele tinha certeza de que era essa a vida que ele queria. O tempo passou rápido como um borrão, e ele sentiu que não tinha memórias do que aconteceu depois daquela noite. Ele caminhou em uma névoa em direção a Lu e olhou para o filho dela. Ela disse para ele vir e segurá-lo, então Haraku tentou cuidadosamente abraçá-lo em seu peito. Quando ele o segurou e viu seu sorriso, tudo se tornou real para ele. Ele realmente se tornou um pai. De volta ao seu mundo original, ele estava sofrendo de uma doença, então sua única esperança é que seu filho nunca passe por isso. Ele diz ao filho para ficar forte por ele, mas Lu segura sua mão, dizendo que vão criá-lo para ser forte. Eles decidiram chamar o filho de Alfred, e embora ele fosse meio vampiro, ele parecia um humano normal. Este foi o lugar onde ele começou sozinho, e ficou feliz que todos se juntaram a ele e continuaram apoiando-o durante esse tempo. Lembrando de todos os presentes que eles trouxeram para ele, ele queria encontrar uma maneira de agradecê-los pela sua gentileza, então reuniu todos os líderes da aldeia. Eles se perguntaram por que estavam ali, então Haraku mostrou a eles uma medalha de gratidão que ele criou para eles. Esta era a maneira dele agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui para construir a aldeia. Tia percebe que isso é muito semelhante a dinheiro, e Haraku explica que a esperança dele é eventualmente desenvolver uma moeda para esta aldeia. No momento, toda a comida colhida é dada a ele, e ele tem que ser responsável por distribuí-la para... Isso também resolveria o problema do preconceito das pessoas em relação a certas frutas, criando um valor para elas com base em moeda. Haraku queria começar oferecendo esses vouchers como um presente que pudesse ser trocado por... Para cada aldeão, Haraku entregou uma medalha e deu 30 moedas para as famílias de Kuro e Zabuton. Além disso, ele criou todas as moedas à mão para garantir que nenhuma fosse falsificada. Todos reagiram de maneira diferente. Os anões queriam suco de uva, outros queriam móveis, e os anjos trocaram por armas caras do Dream. Eventualmente, as pessoas começaram a pedir móveis em troca de sua moeda, mas o valor ainda era obscuro. Para as crianças, eles decidiram alugar o prefeito por um dia. Pouco depois de tudo ter começado a se acalmar, finalmente chegou a hora do grande festival para celebrar o nascimento do filho dele. Todas as meninas estavam finalmente bebendo suco pela primeira vez em meses. Donovan e os outros anões trouxeram um grande barril, dizendo que este era o barril especial de suco que eles criaram, combinando todo o produto branco de todos os jogos de biscoito salgado que jogaram. Lu percebeu que isso devia ser para o martelo, então com os dois segurando-o, abriram o barril. Haraku nunca pensou que estaria abrindo um barril para comemorar algo tão divertido, então ele disse a todos para beberem por conta da casa esta noite. Dream está de volta, mas seu conde quer transformar isso em 50 tons de cinza. Todas as garotas gostam do suco, e Donovan pergunta a ele se ele gosta dessa nova receita secreta. Lu diz a ele que não pode beber nada, já que agora ela tem Mommy Milkers, e Donovan acha que todo o seu plano foi arruinado. Ele tinha planejado roubar a esposa do prefeito, mas ele teve uma ideia. Ele pede para engarrafarem logo para poderem beber em breve, mas Haraku acha que seria ótimo engarrafar por 20 anos para que possam aproveitar quando seu filho tiver crescido e Donovan estiver morto. Todo esse tempo, Haraku tinha percebido o plano desse anão. Ele sabia que a substância branca secreta de Donovan engravidaria qualquer um que a bebesse, mas como ele é um beta, Haraku queria deixar que ele engravidasse todos os elfos da aldeia com essa bebida, para que eles o deixassem em paz. Donovan percebe que está ferrado e corre para avisar todos para pararem de beber. Haraku está feliz por finalmente ter terminado com todas essas besteiras de mulheres. O reino demoníaco ouviu falar do nascimento do filho de Haraku e deseja parabenizá-los. A aldeia deles cresceu muito forte, então eles acreditam que seu único plano daqui pra frente será casar Yuri, com uma das pessoas que vivem na aldeia. Michael recebeu a notícia do nascimento e deseja enviar-lhes os melhores presentes para continuar tendo uma longa e benéfica relação. Tia descobriu que havia muitas pessoas ainda vagando pela floresta em busca de um lugar para morar. E o reino de Dream, juntamente com o reino demoníaco, recentemente teve muitos refugiados precisando de abrigo após a recente guerra. Ao todo, são mais de 100 pessoas, e Haraku percebe que a vila atual provavelmente não terá espaço suficiente para todas elas. Então Lu sugere a solução perfeita. Eles vão criar uma segunda vila para todos eles, e Tia acha que a Vila da Grande Árvore 2.0 será ainda melhor. Afinal, essa vila salvou todos eles, então eles querem fazer tudo ao seu alcance para salvar outros no futuro, da mesma forma que foram salvos. Todos viveram felizes para sempre.
até que Haraku executou o pobre e velho Donovan. Se você sentiu pena do Donovan, exploda este vídeo com curtidas para mostrar suas condolências. Assista a este próximo vídeo. Até a próxima, meus colegas mestres lendários da trama.